A guerra comercial entre China e Estados Unidos fez com que a crise financeira que a China já vinha vivendo nos últimos tempos piorasse ainda mais, principalmente porque eles são muito dependentes das exportações que fazem para os Estados Unidos. Só que acontece que, diante dessa piora na crise financeira, várias manifestações começaram a surgir em diferentes regiões do país, aumentando ainda mais a pressão sobre o regime chinês, que já vem enfrentando um momento bem delicado com várias disputas internas acontecendo dentro do próprio partido. O questionamento que fica agora aqui é: como o Partido Comunista Chinês vai lidar com essas manifestações que têm acontecido em todo o país? E como ele lidaria com essas manifestações se a situação se intensificasse ainda mais? Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir detalhes dessas manifestações e também vamos tentar entender qual poderia ser a reação do regime com base em como eles lidaram com manifestações no passado. Nós vamos conferir agora detalhes dessas manifestações que estão acontecendo por toda a China. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e de deixar aqui a sua curtida. Uma dessas manifestações que chamou bastante atenção aconteceu na província de Hebei, no norte da China, próximo da capital do país, Pequim. Nesse vídeo, por exemplo, que a gente está vendo aqui na tela, vários manifestantes eles ficaram tão irritados que eles chegaram até mesmo a entrar em confronto com alguns policiais que estavam ali. Tudo isso começou no domingo, porque vários desses camponeses começaram a se manifestar em frente a um prédio das autoridades locais. Essas pessoas estavam irritadas porque eles foram forçados a se mudar depois que as autoridades locais demoliram as suas casas e tomaram todo o terreno deles para construir um aeroporto estatal. Só que acontece que o governo tinha prometido para essas pessoas que elas receberiam uma compensação por tudo isso. Só que acontece que elas disseram que essa compensação foi muito ruim, porque eles receberam vários apartamentos muito pequenos em condições não tão boas. Agora, indo para o sul da China, na província de Guangdong, vários trabalhadores da construção civil lotaram o escritório de um complexo residencial. Essas pessoas estavam reclamando que os seus salários não estavam sendo pagos. Essas manifestações que começaram logo cedo de manhã se desdobraram até de noite, sendo que muitos desses moradores chegaram até mesmo a dormir no lugar. Indo agora para o oeste da China, para a região de Xinjiang, vários comerciantes se manifestaram durante todo o final de semana. Isso porque essas pessoas tinham locado alguns estandes em uma feira comercial. No entanto, eles alegaram que não tiveram nenhum retorno sobre o investimento que eles fizeram e estavam pedindo de volta esse valor que foi investido na feira comercial. De acordo com o que esses manifestantes disseram, 300 comerciantes estavam participando dessa feira. No entanto, ao todo, somente 3 negócios conseguiram ser fechados. A polícia, inclusive, teve que cercar esses manifestantes, que estavam bem irritados. Além disso, na semana passada, várias outras manifestações também aconteceram. Por exemplo, em um dos casos, centenas de trabalhadores desempregados se reuniram em frente a um prédio estatal no norte da China. Essas pessoas estavam exigindo benefícios sociais aos quais elas tinham direito. No entanto, até agora, nenhuma delas tinha recebido esses benefícios. Outra dessas manifestações que chamou bastante atenção aconteceu na quarta-feira, no centro da China. Inclusive, os manifestantes também chegaram a entrar em confronto com os policiais. Essas pessoas estavam protestando principalmente porque elas foram vítimas de fraude de investimento. Eles alegaram que eles tinham sido enganados e roubados por uma empresa de investimentos, onde eles tinham investido todas as suas economias. Além dessas manifestações que eu trouxe aqui para vocês, várias outras estão acontecendo ao redor do país. E começam a surgir questionamentos sobre como o Partido Comunista Chinês vai lidar com essa insatisfação cada vez maior da população, principalmente em um momento tão delicado para o partido. Eu já trouxe aqui para vocês em alguns outros vídeos sobre como eles têm lidado com várias lutas internas, inclusive com vários aliados de Xi Jinping sendo expurgados do partido. E a gente também tem algumas reportagens e alguns denunciantes trazendo à tona que Xi Jinping talvez estivesse perdendo poder dentro do partido. Só que acontece que em momentos onde o partido está perdendo poder, a tendência é que eles se tornem ainda mais repressivos com a população. E algumas manifestações recentes que aconteceram no país também trazem essa ideia de que talvez o partido possa reagir a tudo isso de uma forma ainda mais intensa e repressiva com a população. Por exemplo, 2 protestos recentes que aconteceram que chamaram bastante atenção foi o Homem da Ponte e a manifestação do papel em branco. O Homem da Ponte, relembrando brevemente, foi um homem que estendeu várias faixas pedindo que Xi Jinping renunciasse e pedindo o fim dos lockdowns.
Acontece que rapidamente a polícia reprimiu aquela manifestação e até hoje não se sabe sobre o paradeiro desse manifestante. Além disso, a gente teve o movimento do papel em branco, quando vários manifestantes ficaram com vários papéis em branco ao redor da China, pedindo o fim das políticas draconianas de lockdown. Naquela época, rapidamente os policiais reprimiram os protestos e várias dessas pessoas foram presas, sendo que até hoje vários desses manifestantes também estão desaparecidos. E se a gente voltar ainda mais no tempo, duas manifestações muito grandes que mudaram a forma como a China é hoje, também tiveram grande repressão do partido. Dois desses eventos bem simbólicos é o massacre da Praça da Paz Celestial, que aconteceu em 4 de junho de 1989, quando a gente teve vários manifestantes, vários estudantes principalmente, indo às ruas, pedindo por mais democracia e mais liberdade de expressão. Só que é interessante a gente analisar isso porque, na época, se tinha uma ideia de que, junto com a reforma econômica que estava acontecendo na China, a gente também teria uma maior democracia dentro do país. Por isso foi muito simbólico quando todos esses manifestantes foram às ruas e o partido reagiu com grande violência, sendo que o exército chinês chegou a atirar e matar vários desses estudantes. De acordo com dados liberados pelo partido na época, eles estimam que 400 pessoas tenham morrido. No entanto, de acordo com a BBC, que foi a mídia que cobriu essas manifestações na época, e também de acordo com o governo britânico, eles estimam que cerca de 10 mil manifestantes tenham morrido naquela noite. Agora, outra manifestação que marcou muito a China e serviu como um pretexto para o Partido Comunista Chinês intensificar ainda mais a perseguição religiosa dentro do país aconteceu no dia 25 de abril de 1999. Isso aconteceu logo depois de o partido ter preso 45 praticantes de Falun Gong de maneira ilegal. O Falun Gong, que também é conhecido como Falun Dafa, é uma disciplina espiritual chinesa que estava se expandindo muito nos anos 90 no país. Só que acontece que o partido começou a se sentir ameaçado porque essa disciplina espiritual estava crescendo muito e iniciou então a perseguição contra esses praticantes. Só que quando a gente teve a prisão desses primeiros 45 praticantes, estima-se que no dia seguinte 10 mil praticantes de Falun Gong foram pacificamente se manifestar ao redor do Zhongnanhai, que é o centro do poder do partido, onde a gente tem vários escritórios do Partido Comunista Chinês. Eles ficaram lá sem dizer uma palavra ao redor do prédio durante o dia todo. No final do dia, o partido anunciou então que eles libertariam esses 45 praticantes de Falun Gong que haviam sido presos. Então, esses outros praticantes de Falun Gong que estavam se manifestando pacificamente foram embora. No entanto, desde então, o partido tem usado como desculpa essa manifestação que aconteceu para intensificar ainda mais a perseguição religiosa dentro do país. Eles disseram que, na verdade, tudo aquilo seria uma manifestação contra o partido. Agora, para a gente entender melhor como essas manifestações e como essa repressão do partido tem moldado a China, eu quero trazer para vocês aqui o trecho de uma entrevista com um dos estudantes que participou dessas manifestações em 1989 que levaram ao massacre da Praça da Paz Celestial. Ele conversou com a edição britânica da NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times, e ele contou um pouco sobre como ele acredita que tudo isso transformou a China. E também é interessante a gente analisar a sua perspectiva para nós compreendermos qual pode ser a reação do Partido Comunista Chinês a mais manifestações dentro do país. Agora, vamos conferir a entrevista. Para nossos espectadores que talvez não entendam muito sobre o que aconteceu em 4 de junho de 1989, você poderia nos contar o que aconteceu? Bem, basicamente eu era um estudante na época e participei do movimento democrático e me tornei um dos mais procurados da lista. Depois disso, fiquei preso por 6 anos e meio e depois me exilei nos Estados Unidos. Basicamente, essa é a minha história. Há muitas coisas que aconteceram e eu consegui implementar algumas políticas. Até que ponto o dia 4 de junho foi um ponto de mudança na história chinesa? Que mudanças ocorreram depois disso? Bem, há muitas lições históricas que acho que devemos aprender depois de 35 anos. Uma delas é que acho que muitos chineses e ocidentais têm esperança ou esperam que, se houver um líder de mente aberta, o que chamamos de reformista, talvez o PCC possa fazer algumas coisas boas.
Mas as lições do que aconteceu em 1989 nos ensinaram que isso é impossível. Porque naquele ano tivemos Zhao Ziyan, o ex-secretário-geral. E um secretário-geral é um dos líderes máximos, o líder número 1 do PCC. E ele queria democracia, mas no final ele foi forçado a renunciar. Isso significa que a natureza básica do PCC é antidemocrática. Até mesmo seus próprios líderes, como Zhao Ziyan ou Hu Yaobong, quando eles quiseram a democracia, eles tiveram que renunciar. Portanto, essa mensagem é muito clara. Não se pode esperar que alguns supostos reformistas pressionem o partido a fazer a reforma política por conta própria. Acho que, na verdade, essa é uma ideia. Eu, por exemplo, mudei de ideia. Porque quando eu era jovem, tinha muita esperança no líder do PCC. Como temos um líder melhor, talvez tenhamos um futuro melhor. Mas agora desisti dessa esperança. Também espero que o mundo inteiro desista dessas expectativas. Essas são as lições de 1989. A segunda lição, na minha opinião, é muito importante. O método básico para o PCC manter o controle é usar a violência. Na década de 1980, nós tínhamos uma era de ouro, ou seja, um período de abertura, um período de reforma. Parecia que tudo estava melhorando. Mas quando o PCC enfrentou uma crise, quando se sentiu ameaçado por algo, naturalmente recorreu à violência. Eles usaram tropas, usaram militares para tentar resolver o problema social. Acho que essa é outra face, outra natureza do PCC. Esse partido obteve seu poder pela força, pela violência. Eles mantiveram seu controle por meio da violência. Portanto, a violência é um fator muito importante. Se mesmo hoje observarmos a realidade da China, temos de nos lembrar de que sempre que houve uma crise, o PCC recorreu à violência. Mas fico desapontado com o fato de alguns líderes dos países ocidentais ainda terem alguma esperança e quererem ter uma relação pacífica e competitiva com o PCC, pois isso também é impossível. Esse é um partido violento. O que o Partido Comunista Chinês esperava alcançar com esse massacre? E eles não estavam preocupados com a reação do mundo? Acho que durante a década de 1980, durante os 10 anos de reforma, o povo chinês, especialmente a geração jovem como nós, começou a receber informações dos países ocidentais sobre democracia e direitos humanos. Começamos a aprender essas ideias. E durante esses 10 anos, também perdemos nosso medo político. Não tínhamos muito medo de nosso governo durante esses 10 anos. E acho que isso amedrontava os líderes como Deng Xiaoping. Porque um dos segredos do controle democrático do PCC é fazer com que as pessoas comuns tenham um medo político, tenham um medo do governo. Por isso, acredito que quando Deng Xiaoping viu a foto de 10 milhões de pessoas reunidas na praça para protestar, ele pensou que tinham cometido um erro. Eles fizeram com que as pessoas não tivessem mais medo do governo. Então, tiveram que usar a violência novamente para tentar restaurar esse medo político. E você pode ver que depois do massacre da Praça da Paz Celestial, e até hoje, 35 anos depois, não aconteceu nenhuma manifestação como as de 89, porque as pessoas sabem que, se forem para a frente, serão derrubadas pelo tanque. Esse é o objetivo do regime chinês. Eles enviaram as tropas naquele dia porque eles só queriam restaurar o medo político.